Caso Leia Miranda. Veja como foi a entrevista com o perito do caso Leia Miranda, e vamos ver aqui nesse vídeo também um médico, registra silhueta da morte em sala de cirurgia e causa espanto. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. Ao assistir este vídeo, peço o seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos atualizados. Gratidão a todos, e que Deus te abençoe. Na tarde desta sexta-feira, do dia 30 de setembro, o Fuxico Gospel fez uma entrevista, com exclusividade, o perito Wesley Eduardo, que está atuando no caso Leia Miranda. O profissional foi contratado pela advogada de Leia Miranda, para analisar um vídeo com áudios picantes atribuídos à filha de Davi Miranda, in memoriam. Wesley Eduardo admitiu que não é evangélico, e que não conhecia a pregadora antes de ser contratado. De acordo com o perito, ainda não foi concluído o relatório, mas ele adiantou que está terminando as análises perceptivas, acústicas e linguísticas. No entanto, ele afirmou que o vídeo é editado, mas sobre a gravação de áudio, veja o vídeo. Fala pessoal, boa tarde a todos que acompanham o Fuxico Gospel. Pessoal, já quero, nesse momento, já começar essa live pedindo desculpas a vocês que estavam acompanhando, esperando, né, às 15 horas a gente entrar aqui ao vivo, mas quem acompanha o Fuxico Gospel sabe que a gente costuma não se atrasar em nossas lives. Hoje tivemos um problema, problemas acontecem, como a live é ao vivo, então já peço mil desculpas a vocês. Já vi alguns comentários aí, o pessoal perguntando, né, cadê o perito? A Leia não deixou o perito falar, mas não é verdade, ele está sim conosco. Já vou chamar para a tela aqui agora o perito Wesley Eduardo, que vai conversar com a gente sobre o caso da Leia Miranda, um caso emblemático. Vou apenas fazer enquanto a nossa produção coloca o Wesley na tela. Eu já vou falar com vocês o seguinte, quem acompanha esse caso desde o começo sabe de quando tudo começou, né? Foi um áudio que foi vazado há mais ou menos 3 ou 4 semanas, em que aparecem vozes que são apontadas como sendo da evangelista da Igreja Pentecostal Deus é Amor, Leia Miranda, e também do pastor ou colaborador da Igreja Deus é Amor, Paulo Elias, que semana passada deu uma entrevista, no início dessa semana, concedeu uma entrevista, né, ao nosso canal. Hoje nós estaremos conversando com o Wesley Eduardo, que é perito, CEO da OAS Perícias, uma empresa lá de Curitiba, no Paraná. Ele apareceu nesse caso aqui, nesse contexto, pela primeira vez, em uma live que a Leia ela fez quando o Wesley foi fazer a coleta de áudio lá em São Paulo. Eu já quero cumprimentar vocês que nos acompanham, dizer que fiquem conosco, a gente vai estar se debruçando sobre esse caso por alguns instantes, e cumprimentar o Wesley. Wesley, seja muito bem-vindo, agradecer de coração por você ter aceitado conversar conosco nessa tarde, falar um pouco sobre esse caso. Seja muito bem-vindo ao Fuxico Gospel. Obrigado, Israel. Eu acho, Wesley, que o que todo mundo quer saber primeiro é se você é evangélico, se você faz parte de alguma denominação evangélica. Fala para gente. Não. Nesses momentos a gente não tem partido. Eu cresci na Igreja Católica, apesar de hoje ser bem afastado de qualquer religião. Então, acredito numa força maior, mas não tenho nenhuma religião católica, evangélica, que eu sigo diariamente. E você já conhecia a Igreja Pentecostal Deus é Amor? Ou a própria Leia Miranda? Não. Não. Nunca frequentei. Eu conheci algumas igrejas evangélicas, mas nunca cheguei a frequentar nenhuma. Também não conhecia a Leia Miranda, tomei conhecimento dela somente depois da contratação mesmo. A minha cliente, na verdade, não é a Leia, a minha cliente é a Juliana, que é a advogada dela. Então, somente após o contrato assinado, a perícia selecionada, que eu fui saber do caso que envolvia a Leia Miranda. Entendi. E nesse caso, quem que foi que contratou você? Não foi a Leia? Não. Meu contato é somente com a Juliana. Eu não tenho contato com a Leia. Os únicos 2 momentos que eu tive contato com a Leia foi quando foi necessário fazer a coleta dos padrões fonéticos dela. Então, qualquer comunicação em relação contratual acontece diretamente com a Juliana, que é a advogada, que é a minha cliente, e ela que faz a intermediação de qualquer material que eu preciso, ou de qualquer informação que eu preciso em relação à Leia. Eu queria que você falasse, então, Wesley, um pouco sobre o seu currículo, né? Como é que é, há quanto tempo você é perito, qual a sua formação? Legal. Sou formado em técnica em administração, hoje graduando com gestão de tecnologia da informação também, né?
Trabalho com perícias desde os 16 anos, eu comecei como um estagiário em um laboratório bem renomado aqui no Brasil também, e de lá eu fui evoluindo, fui para assistente, fui para secretário, fui para apoiando em algumas perícias, participando de algumas perícias, onde eu fiz alguns cursos de perícia grafotécnica, perícia em áudio, perícia em vídeo, me especializando nessa área mais digital que me atrai, né? E esse ano eu me afastei desse laboratório e abri a minha própria empresa, mas como perito mesmo, eu sou habilitado pelos Tribunais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Paraná desde 2019, 2020. Eu já estou habilitado como perito e atuando em casos judiciais e extrajudiciais também. Essa sua especialidade, ela é específica em áudio ou em outros casos também, em outras, digamos assim, áudio e vídeo, tudo que envolve qualquer material digital, de áudio, vídeo e imagem, é uma especialidade que eu atuo. Então, ali a gente fala de várias perícias, a gente pode falar de perícias de integridade, perícia de fonética forense, perícia prosopográfica, que é reconhecimento de pessoa, né? Perícia de degravação, que é a conversão de qualquer conteúdo de som ou conteúdo falado em texto. São diversas perícias dentro de áudio e vídeo que podem ser realizadas através dessa especialização. Eu acompanhei no seu site, vou até abrir aqui, no site da sua empresa, OAS Perícias, que tem perícia em áudio, perícia em vídeo, perícia em imagem, em degravação, perícia em fonética, né? Fonética. Forense. Qual é, nesse caso, a categoria de perícia que está sendo feita nesse áudio? Isso, foi duas perícias que foram realizadas, que estão sendo realizadas. É a perícia de integridade, que tem como objetivo analisar se o áudio em questão, ele é um áudio verdadeiro, ele é um áudio íntegro, que não teve edições, que não teve manipulações, que não teve supressões, ou se teve em partes, quais foram as partes que foram retiradas ou adicionadas no áudio. E a perícia de fonética forense, que tem o objetivo de fazer o confronto das vozes que tem presente no vídeo em relação à pericianda, que nesse caso é a Leia, para dizer se é a mesma pessoa ou não através dos padrões fonéticos. Ô Wesley, a Leia falou em uma das lives que ela fez que já houve uma perícia, a primeira perícia já houve, segundo ela, mas que o laudo tinha dado como inconclusivo, que para isso ela teria, para ter uma conclusão, se é ou se não é a voz dela, ela dizendo isso, né, era preciso ser feita uma nova perícia, que teoricamente foi aquela que você foi fazer em São Paulo lá com ela. Aí eu queria que você explicasse essa questão. Já houve uma perícia na voz dela e deu inconclusivo, que era ou que não era ela, que não dava para saber. Como é que foi isso, então? Isso. Já foi feita uma perícia, que, como eu falei, a perícia de integridade, essa já está concluída, né? A doutora Juliana já tem o resultado, já tem o parecer, e nós estávamos caminhando para a conclusão da perícia de fonética forense. Mas, quando foi feita a coleta, foi feita uma coleta por videoconferência, uma coleta rápida, com uma coleta complementar, e eu identifiquei na adequabilidade dos materiais que era uma coleta insuficiente. Então, eu prejudiquei essa primeira conclusão desse parecer de fonética forense e solicitei para a Leia uma coleta presencial, onde eu utilizei equipamentos mais profissionais, equipamentos de fonética forense mesmo, para fazer a coleta dos padrões de voz dela, né? Foram feitos 3 tipos de coletas diferentes, e a partir disso eu vou poder concluir agora este parecer. Se a conclusão vai ser favorável, desfavorável, ainda não sei, não tô com ele concluído, estou fazendo um relatório de análise, e também não posso te dizer agora como que esse relatório está sendo montado, né? Mas a metodologia que nós utilizamos após essa coleta, após esse novo material que eu consegui coletar na última segunda-feira, a gente vai fazer análise de três tipos, vamos colocar assim, que são as análises perceptiva, acústica e linguística. Nesse caso, você falou agora que o primeiro laudo foi concluído, né? Mas ela disse que foi inconclusivo. O primeiro laudo de integridade ele foi concluído. Aí o laudo de fonética... Não estou conseguindo mais ouvir o Wesley. A produção... Opa, voltou. Pode continuar, Wesley. Estou ouvindo. Vou falar de volta. Então, assim, o primeiro laudo que foi concluído é o laudo de integridade. Esse a gente já está finalizado. Agora, quando eu fui para fazer a conclusão do laudo de fonética forense, eu prejudiquei ele por falta de adequabilidade dos materiais.
Então, quando a Leia, ela mencionou que já tinha uma perícia concluída, ela falou em relação à perícia de integridade. E em questão da prejudicialidade, é da perícia de fonética forense que eu prejudiquei a conclusão, então eles ainda não receberam esse laudo, para que eu possa fazer as análises complementares dessa nova coleta e então concluir ele. Agora, como assim? Você falou que já fez o laudo de integridade. O que é esse laudo de integridade? O que você periciou aí? O que você avaliou? O laudo de integridade, ele teve como principal objeto de análise o vídeo em questão, né, onde a gente pode identificar, através das análises, se houve edição, se houve manipulação, se houve recorte, se o áudio... Na verdade, aquele vídeo é muito claro que ele é um vídeo que ele foi editado, ele foi produzido, né, ele foi produzido com imagens, ele foi produzido com legenda, foi colocado um áudio que não é o áudio do vídeo, foi uma outra gravação. Então, o nosso objetivo com isso era identificar, através da análise de integridade, se aquela gravação específica, que é, de fato, que está sendo questionado, ela é uma gravação íntegra. Então, ela tem o começo e fim, ou ela foi cortada de uma parte de uma conversa, né? Então, aquela conversa, ela começou do jeito que está ali, ela terminou do jeito que está ali, ou foi selecionado apenas um trecho que eles queriam que fosse a público, né? Dentro deste trecho, houve edição, houve manipulação, houve corte, houve adição de conteúdo, então alguém colocou um outro áudio que não fazia parte da gravação original, ou alguém tirou alguma parte do áudio que fazia parte da gravação original, mas naqueles trechos específicos que veio a público não existe, não está sendo destacado, não está sendo reproduzido. Então, esse é o objetivo da análise de integridade, é verificar se aquele material, quando a gente fala de uma questão de validade como prova, se ele é válido judicialmente como uma prova, para que a gente consiga fazer as outras perícias necessárias. Então, diante disso que você falou aí, todos esses pontos que você pontuou, se é uma gravação original, se tem corte, se não tem... O que você diz, então? Tem cortes, não tem? É uma gravação íntegra? Qual o resultado disso? O resultado eu não posso divulgar, por uma questão de contratual, de confidencialidade que eu tenho com os meus clientes, né? Mas o que eu posso dizer é, como eu falei, o áudio, aquele material em questão, ele é um material editado, sim, dá para ver isso notoriamente, né? Ele foi produzido com alguém que tinha a intenção de divulgá-lo, trazer ele a público, então ele foi bem intencional, mas em relação ao áudio em si, aquela gravação daquela ligação que foi realizada, eu não posso dar detalhes. Entendo. A Leia chegou a comentar algo como que, tipo, foi usado um microfone profissional, etc, etc. E pelo que a gente percebe ali, não sei, você que é o especialista aqui, parece-me que foi alguém que gravou com um equipamento externo uma conversa de telefone. Ela estaria, ou a pessoa estaria no telefone e quem gravou estaria sem o telefone. Seria isso mesmo? Isso. O que a gente quer dizer com isso? Não foi feita uma gravação direto do celular que estava sendo realizada a chamada. Então, possivelmente, uma pessoa estava conversando com outra num celular e, através de um outro dispositivo próximo ao celular, ela gravava aquela ligação, ela gravava aquele áudio. Então, não foi feita uma gravação de tela, se foi uma videochamada, se foi uma chamada normal, se foi uma chamada pelo WhatsApp, não foi gravado pelo mesmo aparelho em que aquela chamada estava ocorrendo. O que a gente tem é que foi gravado de um outro aparelho. Esse outro aparelho, ele pode ser um aparelho profissional, um semiprofissional, pelo modo como a gravação foi realizada, pela qualidade que a gravação apresenta, né? Ou até mesmo um celular com uma qualidade melhor. Celulares também são capazes de gravar em modo estéreo, a gente sabe disso, mas a gente não consegue dizer, através das análises de metadados, qual foi, de fato, o dispositivo utilizado. O que a gente tem é que não foi uma gravação amadora, que não foi uma gravação feita de modo simples. A pessoa utilizou um outro equipamento para gravar aquela ligação. Entendo. Wesley, é comum, e talvez isso até seja um dos assuntos que sejam muito mais comentados hoje pelos canais de YouTube que estão cobrindo esse caso. É comum, no caso, a pessoa que foi acusada contratar uma perícia para dizer que não é a voz dela? Sim, é um caso muito comum hoje. Dentro da OAS, perícias forenses, a perícia de fonética é uma das principais que a gente atua, né, tanto no judicial quanto no extrajudicial. Não é o primeiro caso que vem a público que envolve a identificação de voz, não é o primeiro caso que é coberto
por imprensa, tem, inclusive, no meu perfil, outras entrevistas que eu já dei em relação à fonética forense também. Então, é muito comum esses casos que envolvam áudio e vídeo, e a pessoa não aparece o rosto da pessoa, vamos colocar deste modo, ser questionada a autenticidade da voz. Tá. A gente pediu ajuda a alguns parceiros aqui no YouTube, e eu vou chamar agora um vídeo que é de um YouTube muito popular, o Paulo do canal No Entanto, parceiro nosso de longa data. Ele gravou um vídeo e vai fazer uma pergunta para você. Eu queria que a gente assistisse atentamente a pergunta do Paulinho. Ok. Vamos lá. Bom, é sempre um prazer poder participar dos projetos de vocês. Peço perdão, evidentemente, pela estrutura do meu cenário neste momento. Estou no meu local de trabalho, mas não poderia deixar de participar dessa célebre entrevista. Agradeço também a coragem do nosso perito por aceitar tal convite. Bom, vamos lá então, né? Meu nome é Paulo, para quem não me conhece, eu tenho um canal chamado No Entanto. Eu gostaria de saber de você, senhor perito, algumas coisas. A primeira é, quanto custa o seu trabalho? A segunda, por que alguém pagaria tal valor para ser incriminado? A terceira, como ser imparcial num trabalho que você foi parcialmente contratado para fazer? E, se puder também, diga qual foi o caso que o senhor trabalhou, onde o seu trabalho foi crucial para resolver. Muito obrigado, curta o vídeo, compartilha e, se puder, apareça lá também no nosso canal. No Entanto, a paz pela espada. Esse é o Paulinho do canal No Entanto. Ele fez mais do que uma pergunta, né? Ele fez 4 perguntas. Acho que foi aqui que ele fez. É. Então vamos lá. Em relação a quanto custa o meu trabalho, obviamente não estou falando isso para o caso em questão, é uma informação que não é um preço tabelado, então não vou dizer valores aqui, não é por questão de concorrência, nem nada disso, mas é que eu analiso cada caso, eu analiso cada situação. Então um áudio que ele tem 2 pessoas de 2 minutos, ele vai ter um nível de dificuldade que, se a gente for falar de um áudio, de uma gravação de 1 hora, com vamos supor, uma assembleia com 30 pessoas, ele tem um outro nível. Então, é com base nessa dificuldade que eu faço a avaliação inicial do material para, então, eu definir um preço. Tá? Então, não tem como dizer assim, é um valor X, é um valor Y, porque ele não é tabelado. Então, não posso colocar valores aqui a público de modo tão simples assim. Eu preciso analisar cada caso e, então, trazer, depois dessa avaliação, qual é o custo para aquela perícia. Tá. Em relação a se a pessoa investisse dinheiro para se incriminar, eu não utilizaria o termo se incriminar. Eu acho que todo mundo que está passando por uma situação que necessita de uma prova com uma validade jurídica, uma prova de confiança, uma prova que não pode ser produzida por um advogado que tenha, apesar de todo o conhecimento dele, de toda a formação, mas ele não tem aquela expertise naquela área específica de perícia digital, perícia informática ou perícia em fonética forense, qualquer tipo de perícia, eles acabam recorrendo para a contratação de um perito extrajudicial, que a gente chama, que é um perito particular. Né? Então, eu colocaria assim que é mais um investimento. Quanto à imparcialidade, eu sempre coloco assim, é o nome da minha empresa e o meu que está em jogo, então eu não envolvo qualquer tipo de venda ou algo assim para ser parcial ou imparcial. Inclusive, no meu contrato, tem uma cláusula que a gente chama de verdade técnica, que eu deixo todos os meus clientes bem cientes de que eu não dou garantia de resultado antes de iniciar um trabalho. Então, se a perícia for inconclusiva, e a inconclusão for desfavorável para o cliente, eu não vou mudar isso, porque é com base na análise técnica que eu realizei que eu tenho aquela informação. Agora, se uma perícia dá conclusiva, e essa perícia conclusiva, ela é também desfavorável para o cliente, mesmo assim é emitido um parecer, é emitido um laudo e entregue para ele, e como ele vai utilizar isso, se ele vai levar para um processo judicial ou se é para assunto pessoal dele, fica a critério dele. Mas a gente não faz a alteração. Aquilo que tecnicamente eu posso defender dentro do trabalho realizado é o que eu vou concluir de todos os trabalhos que eu faço. Então, se um outro perito
vir analisar, entrar em contato, ou por uma determinação judicial, tiver que apresentar o material e ele tem que fazer a mesma análise, a gente vai, de modo técnico, ter a mesma conclusão. E se não tem a mesma conclusão, eu preciso defender como que eu cheguei naquela conclusão do trabalho que eu realizei. Então, a minha imparcialidade, ela vem disso. Mesmo que o cliente esteja pagando para fazer o trabalho, mesmo que eu seja contratado de modo particular, eu não altero o resultado a favor do cliente. Então, se o parecer for inconclusivo, se o parecer for conclusivo, prejudicial ou favorável, é uma questão que eu vou analisar no momento da perícia, nos momentos de análise, e então concluir para ele. Uhum. Tem uma última pergunta que foi... não teve uma última pergunta? O caso em que você trabalhou, um caso que você já trabalhou, que pode ser usado como referência. Assim, eu coloco, como eu já falei antes, eu tenho um contrato de confidencialidade com todos os meus clientes que eu não posso ficar divulgando Tivemos um problema técnico aqui. Não, eu acho que pode ser a conexão. Voltou? Vamos ver. Consegue me ver aí? Acho que o Wesley deve estar tendo algum problema técnico lá, pessoal. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar com ele. O pessoal da produção está alinhando lá. Você ouviu, ele está respondendo a 4 pontos que foram questionados pelo Paulinho, do canal No Entanto. Foi quanto custa, por que alguém pagaria, né? Ele usou o termo se incriminar, como ser imparcial em algo que você está sendo pago para fazer. E a última pergunta que ele fez ao Wesley foi em relação exatamente a qual foi um trabalho que ele usou, que ele já trabalhou, um trabalho que ele poderia estar usando como referência, algo que ele já, algum caso, né, específico, em que ele já atuou. Quem está acompanhando o Fuxico Gospel sabe, a gente está conversando agora com o Wesley Eduardo, que é o perito, CEO da OAS Perícias, perito que está atuando no caso da a evangelista Leia Miranda, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. A produção está tentando restabelecer a conexão com ele. Quando estiver pronto, pode colocar na tela, por favor, Rayane. E, enquanto isso, estou acompanhando aqui os comentários, o pessoal falando bastante aqui no YouTube, né? Tem aqui a Luciane comentando, Mulher de Deus. Estamos acompanhando e aguardando o retorno, então, para a gente continuar o nosso papo com o Wesley, da igreja, o Wesley, que é o perito, né, do caso Leia Miranda, da igreja Deus é Amor. A gente está cobrindo o caso exatamente do áudio que vazou, um áudio específico, em que aparecem, além do áudio, aparecem fotos, né, fotografias da Leia Miranda com o Paulo Elias. O áudio é atribuído a ela, ela foi lá, então, e contratou um perito para provar para todos que não é a voz dela. A Rayane está falando aqui que ele travou da plataforma, então vamos aguardar ele voltar. O Wesley deve estar nos acompanhando, pedir para que você retorne para a gente concluir. Tem mais algumas perguntas que a gente vai fazer para você, pessoal. Enquanto isso, deixa então eu ler alguns comentários, né? O pessoal está interagindo aqui no nosso canal no YouTube. A Morena escreveu assim: não vejo verdade nesse perito comprado, foi o que ela falou. A Luciana disse: eu amo o Fuxico Gospel, obrigado, também amamos todos vocês. A Leia Miranda, te amo, a Luciana escreveu. Quem mais aqui? A Luciana está acompanhando bastante, está interagindo muito bem. Trago verdades, nem pagando bem para mentir o resultado, questionou ele aqui. O Melhor do Mundo escreveu: Leia e Paulo não cometeram crime, não, pelo amor de Deus, deixem os pombinhos namorar em paz. Enfim, as pessoas estão realmente acreditando que seja a voz da Leia, né? E a gente está aguardando aqui o retorno do Wesley para a gente concluir, então, a nossa live. Você ouviu, repetindo mais uma vez, você ouviu agora há pouco as perguntas que a gente fez, que é do Paulinho, e agora a gente vai, daqui a pouquinho, assim que ele voltar, e torcer para que ele volte, a gente vai exibir um vídeo com algumas perguntas que foram feitas também por um outro canal, um cara fantástico. Eu tive hoje o prazer de, pela primeira vez, conversar com ele. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem foi que interagiu aqui com o nosso canal e trouxe acho que 2 perguntas bem interessantes, que vão ajudar bastante a gente entender um pouco mais sobre esse caso, do ponto de vista de alguém que tem experiência acho que foi em conexão dele, mandou mensagem no WhatsApp aqui e não está entregando, pode ser inclusive o telefone tenha descarregado. Vamos aguardar, então, o retorno do Wesley Eduardo. Mas, como eu dizia, daqui a pouquinho vamos tocar, então, reproduzir 2 perguntas de alguém que tem experiência
com investigações, com casos emblemáticos, com polícia civil, com delegado. A gente vai trazer, então, 2 perguntas que foram feitas para a gente tocar aqui, reproduzir aqui, para que seja perguntado, então, para o Wesley Eduardo, perito do caso Leia Miranda, que aceitou o nosso convite, estava conversando até agora há pouco conosco de forma exclusiva aqui no canal do Fuxico Gospel. E eu vou voltar, então, enquanto ele volta. Ele está voltando já, pessoal. Está voltando já para a gente concluir a nossa entrevista, mas enquanto isso, vou ler algumas mensagens aqui. A produção, assim que ele voltar, a gente pode colocar na tela, por gentileza. E eu vou continuar lendo algumas mensagens que vocês estão mandando aqui no chat aqui, né? Quem está falando aqui? Leia praticamente confessou que o áudio é dela. Inclusive, ela fez uma live ontem, né? Uma live realmente muito emocionada. Dali surgiram novas teorias da conspiração. As pessoas, boa parte, entendeu que, de fato, é ela, porque algumas coisas que ela falou sobre a mãe, né? A mãe não ter apoiado ela nesse momento, que, como mãe, quando o filho erra, a mãe precisa ajudar, precisa estar do lado, e ela não tem esse apoio da mãe, dando a entender que ela errou. Enfim, foi uma live que ela fez muito emblemática, um desabafo muito grande, bastante emocionada, chorou bastante, e acabou que ela falou, talvez até para a bolha dela, né, que são aquelas pessoas que já acreditam que não é ela no áudio, pessoas que talvez não tenham uma grande aproximação, uma boa aproximação com a Leia, e a ouvem apenas na internet ou na igreja. Mas a igreja parece-me, do ponto de vista até da diretoria, que está meio dividida, né? A própria diretoria, já conversamos com algumas pessoas que admitem que há, sim, uma possibilidade muito real de que seja Leia Miranda naquele áudio. O Wesley Eduardo, daqui a pouquinho, se Deus quiser, volta para concluir a entrevista conosco, vai falar um pouco mais. Aí, está entrando aqui agora. Mas uma boa parte das pessoas acha, sim, que é a Leia Miranda. Não sei qual foi o propósito dela contratar o perito. Um outro ponto interessante, que talvez depois a gente pode fazer uma live, inclusive, para comentar sobre isso, é que, se você observa bem, ela não tem negado de forma categórica que não é ela, né? Não tem dito que não é ela. Ela tem se escorado muito no alto, na perícia. Aguarda-se que a perícia obtenha esse resultado. No entanto, é importante lembrar que a live que ela fez ontem, ela trouxe um dado que a gente não sabia, né? Que a mãe, que é presidente da IPDA, a afastou de todas as suas funções que ela tinha na fundação. Então, isso talvez já pese contra ela, para entender que a mãe sabe, porque a mãe, obviamente, conhece a voz da filha, mas a gente agora está nas mãos do doutor Wesley Eduardo, que voltou para concluir conosco. Ele estava falando, seja bem-vindo de volta, estava falando sobre... Mas voltei. Tranquilo, seja bem-vindo. Para falar sobre o caso, né? O Paulo, para finalizar, Wesley, as perguntas do Paulo, ele tinha perguntado algum caso que você tenha trabalhado. Eu vi, inclusive, no Instagram da OAS, você deu entrevista para o Fala Brasil, né? Tem um vídeo lá. Isso. Até esse caso que eu ia mencionar mesmo, porque ele é um caso que já veio a público, né? Foi dada uma entrevista no Fala Brasil, onde um guarda municipal de Várzea Paulista, salvo engano, ele ficou preso por mais de 72 dias devido a uma interceptação telefônica que foi realizada pelo GAECO, e dizendo que naquela voz, naquela ligação em questão, era ele, né? Então, o advogado dele procurou uma perícia em fonética forense, a gente realizou todo o trabalho, e com a conclusão da perícia em fonética forense, ele conseguiu se livrar ali, ser solto, né, responder em liberdade. Hoje eu não sei como é que está o processo dele, mas foi graças à perícia em fonética forense, a conclusão da perícia em fonética forense, que atestou que não era a voz dele, que ele conseguiu reverter toda a situação que ele estava passando ali devido àquele processo criminal. Então quer dizer que seu laudo foi usado juridicamente para inocentá-lo? Isso mesmo, foi uma contratação particular, e desta contratação particular ele usou o nosso laudo como uma prova no processo para conseguir fundamentar o pedido de soltura do cliente dele, e então concluiu o processo na retirada dele como uma parte do polo passivo. Entendi. Wesley, você chegou a ouvir, não sei se você viu, nós entrevistamos essa semana o Paulo Elias. Você chegou a ouvir a nossa conversa com ele? Não cheguei a ouvir, eu só li a matéria. Eu procuro não me envolver muito em ler muito matéria quando tem casos assim, até para não ter uma contaminação ali
do pensamento ou algo assim. Eu pesquisei um pouquinho, eu sei da repercussão que está acontecendo. Inclusive, a entrevista com o Paulo foi de manhã, no dia que eu ia fazer a coleta à tarde, né, salvo engano. Então, isso. Quando eu tomei conhecimento da entrevista, inclusive a gente estava fazendo a perícia, foi um dos rapazes de outra imprensa que estava acompanhando, que comentou, mas eu não cheguei a assistir, eu só li a publicação que vocês fizeram só. Em algum momento, você chegou a ouvir a voz dele fora daquele áudio polêmico que você está sendo periciado? Não, até porque ele não é o meu objetivo, ele não é o meu periciando, então, em relação à voz dele, totalmente foi descartado daquele áudio. Entendi. Muito bem, estamos conversando com o Wesley Eduardo, CEO da OAS Perícias, que está periciando o áudio polêmico envolvendo a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu vou pedir agora, então, Wesley, a pergunta do Hafner, que é do canal O Voo da Coruja. Muito importante, tem acompanhado esse caso também desde o começo. Com um prazer imenso ter conversado com ele hoje pela manhã. Ele vai fazer 2 perguntinhas rápidas para também nos ajudar a entender um pouco mais desse caso. Do canal Voo da Coruja, e quero fazer 2 perguntas ao nobre perito. A primeira, numa escala de 0 a 10, qual valor você atribui à precisão do resultado de uma análise, de uma perícia feita por você? Ela é 100% confiável? Ou seja, o resultado apresentado, ele é exato ou existe a probabilidade de ter algum erro? A segunda pergunta é: qual a probabilidade de um outro perito ou uma outra análise, uma outra perícia ser diferente da sua? Existe essa possibilidade? No caso, por exemplo, da Leia Miranda, existe a possibilidade e a probabilidade do resultado de um outro perito ser diferente do resultado apresentado por você? Muito obrigado, um forte abraço. Nós que agradecemos ao Hafner do canal Voo da Coruja. Vão lá no canal dele, se inscrevam, sigam, acompanhem. As lives dele são imperdíveis. Obrigado de coração. Wesley, foram 2 perguntas importantes, né? Por gentileza. Sim, vamos lá. Em falar em questão de escala de 0 a 10, é muito que puxar saco para minha empresa se eu for falar que é 10, né? Porque se eu faço esse tipo de perícia, eu, no mínimo, tenho que confiar no trabalho que eu entrego para os meus clientes. Quanto à questão da probabilidade de ter outro perito trabalhando no mesmo caso e ter uma conclusão diferente, sim, existe probabilidade, não só para o caso da Leia, como para qualquer outro caso, e aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Eu defendo aquilo que, tecnicamente, eu consigo identificar dentro da perícia. Então, se um outro perito ele tem um resultado diferente do meu, ele provavelmente utilizou uma outra técnica de análise, a qual vai ser estudada. Todo mundo é passível de erro, vamos colocar deste modo, né? E se não, se eu defendo a minha técnica, que eu tenho ali uma metodologia, e eu acredito que a metodologia utilizada pelo outro perito não seja ideal, a gente faz uma impugnação, a gente trabalha para defender o resultado que a gente teve. Em colocar ali, desde que eu comecei a trabalhar com perícia de fato, comecei a emitir laudos e pareceres ainda em outra empresa que eu trabalhava, colocar ali mais de 4, 5 anos, a gente nunca teve nenhum laudo nosso que foi constatado algum erro, ou alguma divergência, alguma conclusão divergente, ou que a conclusão estava errada, que precisou ser refeita, isso tanto no judicial quanto no extrajudicial. Então, eu acredito, sim, que o trabalho ele pode ser confiável, o trabalho ele pode ser passível de erro, né? Mas, em todos os anos que eu trabalhei como perito, que os pareceres que eu já emiti, nenhum deles a gente teve esse problema de ter que refazer o trabalho por uma questão de erro ou uma conclusão indevida, uma conclusão errada. Entendi. Nesse caso, não é uma ciência exata? O que você encontrar lá, o outro perito não vai encontrar? Quando a gente fala de perícia em relação a ser ciência exata ou não, depende muito da metodologia, muito dos equipamentos, muito das técnicas inovadoras que eles têm. Hoje não existe uma padronização de técnicas. Então, eu posso utilizar uma metodologia de análise que eu desenvolvi ou uma metodologia de análise que eu tomei conhecimento e estudei ela para fazer a aplicação, e ele utilizar outra. Não é porque somos peritos em áudio e vídeo que existe uma regularização nacional ou internacional de como a análise deve ser feita. Existem alguns critérios de segurança que precisam ser tomados no momento de você manipular uma prova digital.
até para você não prejudicar a prova, você não contaminar a prova, e você não perder aquele material como uma prova. Então, a gente segue alguns critérios de segurança, que isso sim são padronizados, existem ISO para isso. Agora, em relação à análise, em relação à metodologia aplicada, cada perito desenvolve a sua, e ele defende aquilo do modo como ele acredita. Obviamente, pode chegar numa mesma conclusão, através de técnicas diferentes, como pode chegar em conclusões diferentes, conclusões que não são as mesmas ao final, mas as técnicas que foram aplicadas talvez não sejam as técnicas ideais, vamos colocar deste modo. Né? Então, sim, é possível, não é uma ciência exata, cada um tem a sua metodologia, como eu já falei, e a gente trabalha nesse ramo. Então, existe sim, já teve situações de eu como perito ou como assistente técnico ter que impugnar um trabalho de um outro perito pela técnica que ele utilizou, por não ser uma técnica ideal, uma técnica exata para aquele caso que ele estava operando. Como se a gente fosse falar de fazer uma análise de áudio e vídeo e o perito querer fazer uma perícia de grafotécnica no CD que foi feito. Não traz nenhum benefício aquele CD de fato, a escrita que tem naquele CD. O que vai trazer o objetivo correto da perícia é a mídia que tem dentro dele. Então, a depender da técnica que se aplica, a conclusão pode ser diferente. Então, quer dizer que você pode fazer a sua perícia, apontar que não é a voz dela, mas um outro perito pode vir e dizer que... E dizer que é, exatamente. Aí a gente coloca algumas perguntas. Verdade. Diante disso, Wesley, não é confuso para quem está nos assistindo agora? Poxa, ele pode dizer que não é, mas o outro cara pode dizer que é, e como é que fica, então, para quem vai? Tem que acreditar em quem? Assim, eu dizer em quem tem que acreditar é algo muito amplo, vamos pesquisar, vamos ver a confiabilidade do perito, as qualificações do perito, as técnicas que ele utiliza, tentar tomar o conhecimento, né? Infelizmente, pessoas que não estão tão envolvidas com o caso ou que não têm algumas particularidades, pode sim ter uma interpretação errada em relação a isso, né? Mas a gente coloca alguns critérios que se eu faço uma conclusão hoje, eu, como perito que fui contratado para fazer essa perícia, e eu segui alguns protocolos de segurança, quando momentos que eu identifiquei que os materiais não tinham adequabilidade suficiente, eu solicitei uma coleta presencial, eu busquei ter materiais mais confiáveis para que o meu resultado seja confiável. O outro perito fez a mesma coisa? O outro perito fez uma coleta? Ou ele apenas trabalhou com mídias que já tem, vamos falar agora mais especificamente do caso da Leia, vídeos de pregações dela, vídeo de chamadas do Instagram, de live e tudo mais. Se ele trabalhou somente com aquilo, possivelmente ele pode ter uma conclusão equivocada, porque alguns materiais, quando você vai confrontar, você precisa fazer a adequabilidade dele. Então, se a gente fala de uma gravação telefônica, a gente precisa ter uma adequabilidade de um material onde a gente consiga simular também uma gravação telefônica através da voz da pericianda. Então, você pegar um vídeo onde ela está portando um microfone, ela está num auditório, ela está num palco, num lugar que é amplo, num lugar que tem eco, um lugar que tem retorno de voz, um lugar que pode sim trazer algumas características que mudem as características normais da voz dela, pode acontecer de ter uma conclusão diferente, essa conclusão está errada. Aí, como eu falei, a gente vai, através disso, perguntar qual foi a técnica, quais foram os materiais utilizados, qual é a confiabilidade daquilo que foi realizado. Diante disso que você acabou de falar aí, no momento em que ela está supostamente estaria naquele áudio, ela estaria excitada. Quando a pessoa está excitada, ela muda a voz ou a voz continua a mesma? Eu vi, inclusive... Ela muda, não, ela pode mudar. A gente coloca assim, quando a pessoa ela quer, vamos colocar assim, ela quer conquistar alguém, ela vai ser uma forma mais meiga, ela vai ter uma forma mais sensual de falar. Então, sim, ela pode mudar o comportamento da voz, mas esse comportamento a gente analisa dentro de situações paralinguísticas não verbais, que são as emoções que ela está transmitindo através daquela fala. Então, são atitudes que ela está tendo, de estar sussurrando, de estar falando mais baixo, de estar falando de um modo mais demorado, um modo mais lento, né, um modo mais sensual. A gente analisa esse comportamento, mas através desse comportamento a gente também consegue analisar e identificar qual é o comportamento fonatório no momento em que ela está produzindo uma fala, produzindo uma frase. Então, quando eu fiz a coleta, inclusive essa coleta de segunda-feira, teve um dos exercícios que foi realizado em que ela teve que sussurrar também, ela teve que falar de um modo mais lento, Então, a gente tenta fazer essa adequabilidade para que a gente tenha um material, no mínimo, compatível de confronto um com o outro.
É isso que eu ia falar, inclusive eu ia falar da sexy coach que comentou lá no Fuxico, a Clécia Liz, inclusive sigam ela no Instagram, perfeita, ela comentou sobre isso. No momento de excitação, a pessoa muda a voz, por isso que algumas pessoas poderiam estar dizendo que não era a voz dela, porque estariam comparando com o momento de pregação, em que ela está eufórica, né, pregando na igreja, mas isso, obviamente, é o Wesley que vai... A gente vai fazer uma comparação, a gente pode fazer uma comparação assim, quando a gente fala de assinatura, vamos colocar uma falsificação de assinatura, uma suspeita de falsificação de assinatura, se a pessoa assina o documento sentado sobre uma mesa, ela vai ter a assinatura dela normal. Se ela assina o documento com a folha na mão e ela escreve, o comportamento daquela assinatura vai ser diferente. Entretanto, as características do punho escritor daquela pessoa, ela se mantém. Ataque, arremate, comportamento de pauta, tudo isso se mantém. Quando a gente fala de voz, é a mesma coisa. Eu posso tentar modificar a minha voz, eu posso tentar imitar um outro som, imitar uma voz de outra pessoa, ou estar sussurrando, estar gritando e a minha voz estar alterada. Eu posso conseguir fazer isso, mas o modo como eu falo, o modo como as minhas cordas, os meus músculos vocais, eles trabalham para eu poder falar, para eu ter aquela minha característica própria, isso você não consegue mudar. E é através disso que a gente faz essa análise. Então, por mais que eu tenha falado para, no dia da coleta, a Leia sussurrar, para ela falar um pouco mais demorado, para ela falar algumas palavras que já tinham, já tem naquele vídeo em questão, é apenas para a gente ter uma adequabilidade de material, para a gente entender o comportamento dos músculos vocais no processo de fonação, no processo em que ela está montando uma frase para ela falar. Então, pelo que você acabou de falar aí, por mais que ela tenha falado sussurrando, o fator emoção da excitação, se fosse ela ali, não estaria presente, né? Isso poderia... Não estaria presente, mas a gente teria uma adequabilidade que é o sussurro, entendeu? Vamos colocar ali a excitação, o tesão, obviamente, isso não está presente como está naquela gravação. Isso, mas a gente tem um sussurro, então através desse sussurro a gente já consegue identificar o comportamento do processo fonatório dela para dizer se é a mesma pessoa ou não. Entendi. Quando a gente conversou para fazer essa entrevista, a gente divulgou, fez uma matéria no Fuxico, e obviamente muita gente ficou sabendo. Ela provavelmente também. Alguém conversou com você para você não dar entrevista para o Fuxico? Alguém te procurou? Não, ninguém. Não. Então, o que todo mundo está perguntando... Inclusive, vocês fizeram a postagem, né? Eu sempre coloco assim com os meus clientes. É uma questão contratual isso. Eu não dou entrevista de qualquer caso sem autorização dos meus clientes, né? Então, qualquer contato de qualquer imprensa, independente do tamanho dela ou dos canais que ela utiliza, se eles entram em contato com a gente para dar entrevista, primeiro é notificado o cliente e então, com a autorização deles, aí eu dou entrevista ou não. No caso dela aqui, né, que a gente está aqui, o Fuxico fez uma postagem para conhecer o perito Wesley, vamos colocar deste modo, né, que está trabalhando no caso, e o nome da empresa. Como envolveu mais o meu nome e o nome da empresa, entrei em contato com vocês, falando que ia dar uma entrevista, mas também notifiquei a minha cliente, informei para ela, ela estava de acordo, ela está de acordo com essa entrevista, eu tive a autorização dela, por isso que a gente está aqui hoje conversando. Inclusive, estendeu o convite para a própria Leia. Estamos ansiosos para conversar com a evangelista, para falar sobre esse caso. Ela deve ter realmente muita coisa para falar. Seria bem interessante. Mas, Wesley, o que todo mundo está perguntando aqui no chat é quando que vai sair esse bendito laudo para dizer se é ou não a Leia Miranda. O que você pode falar para a gente sobre isso? Isso. É um processo um pouco demorado, né? Tenham paciência. Estamos trabalhando, estamos dedicando tempo para conseguir concluir o quanto antes. Então, eu acredito ali, não vamos colocar prazo para não deixar ninguém ansioso, mas na próxima semana ele já estará concluído. Eu não quero ser muito leviano aqui, porque a gente já conversou sobre o que pode e não pode falar, mas o pessoal quer que eu pergunte. Você acha o quê, até aqui, o que você já ouviu? Está mais para ser, está mais para não ser? Esse não dá para falar. Não dá. Uma opinião dessa, numa avaliação de uma perícia que ainda não está concluída, ela pode causar muitas distorções ou muitas contradições aí ao final do trabalho. Então, é melhor não comentar sobre. Entendo. Eu queria que você se dirigisse ao nosso público, Wesley, e falasse para deixar só um recado, uma mensagem para muita gente que nesse momento pode estar, inclusive, com a dúvida que o Paulo trouxe aqui também, né? Como é que alguém
que foi contratado para fazer uma perícia pode dizer que é a voz dela. Isso pode, inclusive, colocar em dúvida a credibilidade das pessoas do seu trabalho. Eu queria que, como uma mensagem final, você explicasse, então, para as pessoas como é que funciona essa questão da sua integridade como profissional e que você se compromete certamente em trazer a verdade. Na verdade, isso a gente já falou bastante vezes aqui, né? Como eu falei, independente do motivo pelo qual eu fui contratado ou por quem eu fui contratado, o nome da minha empresa e o meu nome sempre estará acima de tudo, e a gente preza pela verdade técnica. Então, o que eu consigo identificar sendo favorável ou desfavorável para o meu cliente, a mim não importa. Eu preciso fazer um trabalho onde eu entregue confiança e transparência para todos os meus clientes. É através disso em que eu acredito que eu vou ter sucesso, como eu já tenho sucesso há alguns anos, e não tive nenhum problema na Corregedoria Geral do Estado, como perito judicial, ou algum processo contra mim em relação a parecer que foi emitido com conclusões erradas, ou conclusões que eles não gostaram. Obviamente, eu já tive vários casos de clientes que acabaram brigando, acabaram discutindo, por não estar de acordo com a conclusão. Mas isso nunca foi alterado e é algo que eu como perito, não faço. Então, a minha imparcialidade vem disso, né? Inclusive, para o caso em tela, eu posso dizer, reforçar, né, que a minha cliente, na verdade, não é a Leia. A Leia é a pericianda, né? Ela de quem eu estou coletando material para fazer a coleta. Então, minha cliente é a Juliana. Então, eu não tecnicamente, a Leia é quem paga, né, Wesley? Tecnicamente, a Leia é quem paga, né? Na verdade, assim, de quem está pagando para mim, o que importa é quem está no contrato. Então, eu estou recebendo da Juliana, não estou recebendo da Leia. Da onde que a Juliana está pagando, a mim não importa. Então, a minha imparcialidade, ela já começa aí. Eu me afastei por uma questão contratual mesmo da Leia, eu só tive 2 momentos de fala com a Leia, esses 2 momentos foram para fazer coleta, né, e estou me comunicando somente com a Juliana. Então, não tenho qualquer indício ou qualquer material que coloque ali que está sendo pago para dizer o que quer, ou foi orientado o que falar. Não, em momento algum teve isso. Então, você nem conversa com a Leia? Não, nem contato com a Leia eu tenho. Não tenho nenhum tipo de contato com ela, somente com a Juliana. Então, recapitulando, na próxima semana é que deve sair esse laudo final. Isso mesmo. Wesley, eu quero aqui mais uma vez te agradecer pela sua atenção, ter disponibilizado tempo da sua agenda corrida. Você falou, inclusive, tem um compromisso daqui a pouco para conversar com a gente. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade, Wesley. Eu que agradeço, Zé. Fico à disposição. Valeu, amigo. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, eu quero mais uma vez agradecer também ao Paulo, do canal No Entanto. Sigam, se inscrevam no canal dele, nas suas redes sociais. Ao Hafner, do canal O Voo da Coruja, que também brilhantemente fez essas perguntas aqui, que ajudou bastante na nossa entrevista. A vocês que nos acompanharam e a todos, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. A produção aqui não tirou. Tira lá a produção. Tchau, tchau. Para quem ainda está aqui, só para finalizar rapidão, na próxima segunda-feira a gente volta com mais uma entrevista aqui no Fuxico Gospel, que é sobre a questão política, né? Quem acompanhou o Fuxico sabe que a gente fez uma série de entrevistas, acho que desde maio, né? A gente entrevistou o Paulo Marçal, o Wesley Royce, Paulo Marcelo, Abílio Santana, muita gente que é candidato. Ontem a gente entrevistou o deputado Cezinha de Madureira. Segunda-feira a gente volta com mais um programa ao vivo. Talvez, não sei se vai ser entrevista, mas a gente vai fazer uma live ao vivo na segunda-feira para trazer o resultado, né? Quem foi eleito, quem não foi, quem são as pessoas que conseguiram lograr êxito nessa disputa eleitoral e aqueles que não conseguiram lograr êxito, quem entrou e quem não entrou, tá? Então, segunda-feira a gente volta com uma live aqui no Fuxico para falar um pouco sobre esse assunto. E quem está acompanhando o caso da Leia Miranda, continue conosco, a gente vai trazer, com certeza, novidades ainda sobre esse caso. A todos uma boa tarde e até a próxima. No México, um caso assustador está viralizando nas redes sociais e em sites de notícias em todo o mundo, após um médico compartilhar uma imagem feita após cirurgia. Na imagem, feita por um colega dele, é possível observar uma imagem estranha, que está sendo comparada à morte. Jorge Bermejo Cauacho Ortega mostrou a imagem na sua conta no TikTok. Logo, o vídeo viralizou na plataforma e muitos comentaram a respeito da imagem.
A maioria dos internautas se diz assustada com a possibilidade de o médico ter realmente capturado a silhueta do ceifador, ou a morte. Jorge é ginecologista obstétrico mexicano, e segundo ele, havia finalizado uma esterectomia de uma mulher, quando um amigo resolveu fotografar ele segurando um frasco contendo o útero removido da paciente. No fundo da sala de cirurgia, é possível ver uma sombra misteriosa, que se parece com o ser mítico, que é associado à figura da morte. Quer você acredite, ou não no paranormal, e num outro plano nos cercando, disse o médico ao portal Unilad. Vou deixar você com algo para refletir. Todos os cirurgiões, ao entrar em uma sala de cirurgia, lutam constantemente com a morte, para restaurar a saúde das pessoas. Às vezes, ganhamos, às vezes perdemos. Não importa o quão bom cirurgião você seja, a morte sempre faz parte do nosso trabalho e está sempre presente, disse. Um amigo meu em Hermosillo me enviou uma mensagem dizendo: confira esta foto bem rápido. Quando abri, a primeira coisa que vi foi o frasco, contendo um útero após uma esterectomia abdominal de uma paciente de 50 anos. A operação correu muito bem, sem complicações, e o paciente recebeu alta no dia seguinte. Gratidão por ter assistido o vídeo até aqui, deixe seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, e ative o sininho, para receber vídeos novos do nosso canal. Deus abençoe a todos.